Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu decidi hoje fazer um vídeo um pouquinho especial, justamente porque a gente atingiu os nossos 11 mil inscritos, estamos quase chegando nos 12 mil, e eu queria fazer algo um pouco diferente, que era justamente ranquear os desenhos do Homem-Aranha, todos que a gente teve até agora. Inclusive o Friendly Neighborhood Spider-Man, que a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito lá pro final. Ele não tá aqui na tier list, mas depois na edição eu vou colocar ali no finalzinho falando sobre ele. Então vamos falar de qual é a melhor adaptação em animação do Homem-Aranha e a pior. Embora muitos aqui já vão imaginar o que eu vou acabar escolhendo, né? Analisando o meu gosto e tudo mais, né? Eu vou fazer por ordem, gente. E eu vou colocar já em Envelheceu Mal dois desenhos em específico, que é o Homem-Aranha dos anos 60, que foi o primeiro desenho do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha e os seus super amigos, né? Homem-Aranha e super amigos, alguma coisa assim. A Spider-Man and His Amazing Friends, algo desse tipo. Que era um desenho do Homem-Aranha que tinha um Homem de Gelo, né? E era pra ter o Tocha Humana também nesse desenho, curiosidade, tá, gente? Esse desenho aqui era pra ter o Tocha Humana, não era pra ser essa personagem aqui, era pra ser o Tocha Humana, mas eles acabaram com problemas com direitos autorais e acabaram alterando o personagem, né? Isso aqui era basicamente um Marvel Team Up. Literalmente era um Marvel Team Up. Esses dois desenhos, gente, embora o desenho do Homem-Aranha dos anos 60, ele seja uma adaptação bem fiel até em muitas partes do começo das HQs do Homem-Aranha, são dois desenhos que envelheceram brutalmente mal, né? Não tem muito o que a gente discutir aqui. São desenhos em que a animação, hoje em dia, é muito ruim de se ver. As próprias histórias, algumas, as originais ali, especificamente desse desenho aqui, são histórias muito desinteressantes, são histórias que são normalmente bem bobinhas. Embora o do Homem-Aranha dos anos 60, eu acho que dá até pra gente dar um descontinho, porque ele pega muita coisa do Homem-Aranha realmente do Stan Lee e do Steve Ditko. Não tem como negar que ainda isso envelheceu mal em questão de animação, sabe? Em questão de dublagem também. Então são desenhos da época, que pra época deles era algo bom, era algo que é o que a gente tinha de Homem-Aranha pra época, né? Embora esse desenho aqui do Homem-Aranha dos anos 60, eu não sei se chegou a passar no Brasil, tá? Esse desenho aqui, do Homem-Aranha e dos seus amigos, esse desenho passou no Brasil, tá? Esse chegou a passar no Brasil. Mas coisas da época, não tem muito aqui o que avaliar, não posso ser injusto, sabe? Mas pra época, o dos anos 60 era uma boa adaptação do Homem-Aranha. Não era uma adaptação assim ruim. Esse aqui, por outro lado, era mais meme. Era mais do Marvel Team Up. Bruce, o que é Marvel Team Up? Marvel Team Up era uma série da Marvel, onde normalmente tinha crossovers dos personagens principais da editora da Marvel. A maioria era crossovers do Homem-Aranha com outros heróis, especificamente com o Tocha Humana. Muitos Marvel Team Ups era do Homem-Aranha interagindo com o Tocha Humana, inclusive. Daí começa a amizade dos dois e tudo mais. Que é a pegada desse desenho, justamente isso. Embora não tenha o Tocha Humana. Esses dois desenhos, pra mim, envelheceram mal. O Homem-Aranha dos anos 60 não é uma adaptação ruim, assim, do começo da era Stan Lee e Steve Ditko. Bem do comecinho mesmo, assim, gente. Tem umas paradas bem escrachadas, assim, que você olha e começa a rir de bem escroto. Tem muito meme, tem muito absurdo. Mas são animações que envelheceram mal. Beleza? Eu não posso ser injusto e falar, porra, é uma merda, horrível, porque, porra, temos que avaliar também o que era pra época, né? Logo depois, o que a gente tem? A gente tem Homem-Aranha dos anos 90, a série animada, uma das melhores adaptações que a gente tem do personagem, facilmente é isso aqui. Une o melhor dos dois mundos. Ele pega muito conteúdo da era Stan Lee, Steve Ditko, da era Stan Lee, John Romita. Basicamente, ele pega todas das melhores eras que a gente teve do Homem-Aranha e coloca no desenho dos anos 90. Talvez seja a melhor forma de você consumir as HQs clássicas do Homem-Aranha, seja justamente pelo desenho dos anos 90, porque ele pega muito bem os arcos antigos, ele adapta de uma forma muito brilhante muitos desses arcos. O arco da simbiose, acho que é o melhor exemplo, um dos melhores arcos da simbiose, está no desenho dos anos 90 e no espetacular Homem-Aranha, obviamente. Então, na minha opinião, tipo, o Homem-Aranha dos anos 90, eu acho que é a melhor adaptação possível existente do Homem-Aranha clássico.
sabe? Aquele Homem-Aranha John Romita, Stan Lee. O Homem-Aranha dos anos 90 representa isso. A era clássica do Homem-Aranha. A era de ouro do personagem. Então, se você quer entender, você não quer ler a HQ do Homem-Aranha, mas você quer entender o que é o personagem nessa era mais clássica dele, o desenho dos anos 90, ele vai te proporcionar perfeitamente isso, de uma forma muito melhor do que a série dos anos 60, por exemplo. Porque aqui você tem episódios mais bem trabalhados, com uma narrativa muito mais interessante. Os episódios que eles adaptam, por exemplo, o episódio do Mistério, nos anos 90, é muito melhor do que o dos anos 60, não só pela animação, mas também, como eu havia dito, pela própria narrativa. Então, eles deixam ali de uma forma mais moderna. Claro, moderno para a época dos anos 90, né? Mas é o que a gente tem ali de mais próximo da atualidade desse Homem-Aranha clássico e bem adaptado ali em si, né? Pra mim, Homem-Aranha dos anos 90 é uma animação maravilhosa. Envelheceu... Cara, quando a gente fala em questão de envelhecer bem, envelhecer mal, em questão de luta, assim, sabe? De cenas de batalha, envelheceu um pouco mal esses desenhos dos anos 90 em geral, assim, tipo, a luta do Homem-Aranha com o Wolverine nesse desenho é muito meme, tipo, é os dois se agarrando, assim, se jogando no chão, é meme demais, é um bagulho muito esquisito. Mas, obviamente, limitações da época e tudo mais. Então a gente acaba dando meio que uma passadinha de pano por causa disso. Na época era legal. Quando você vê quando era criança, você também acha muito incrível. Mas conforme você vai ficando velho, você vai notando ali uns probleminhas aos outros, né? Mas tirando isso, eu acho que em termos de animação, muitas coisas ali são agradáveis de se ver. Tipo, não é igual dos anos 60, que você vai ficar tipo, meu Deus do céu, não consigo assistir isso. Ou até mesmo do Homem-Aranha dos seus amigos ali, que você fica tipo, porra, embora esse aqui, a animação não é tão ruim assim. Mas não é nada tipo, meu Deus do céu, meus olhos estão sangrando, não consigo assistir essa animação velha, tá horrível. Não, você consegue assistir normalmente. A dublagem também é sensacional na animação dos anos 90, na minha opinião. Então, ótima adaptação do personagem em todos os requisitos possíveis. Ótima adaptação dos seus vilões clássicos, ótima adaptação do Peter Parker em si, uma ótima adaptação da Mary Jane também. É aquilo lá, você quer ver o que é o Homem-Aranha clássico? É o Homem-Aranha dos anos 90. Assista que você não vai se arrepender caso você não tenha consumido ainda esse tipo de conteúdo. Nossa próxima animação é o Homem-Aranha que tem a roupinha de 2099, né? Parece o Homem-Aranha 2099, mas não é o Homem-Aranha 2099. Homem-Aranha Sem Limites, né? Homem-Aranha Unlimited, acho que esse é o nome dessa série. Essa é uma série do Homem-Aranha que eu assisti muito pouco. Até onde eu me recordo, é uma série que foi cancelada do personagem e tudo mais. Ah, lembrei, o nome dele, inclusive, é Homem-Aranha Ação Sem Limites. Lembrei, passava na Jetix esse desenho do Homem-Aranha, tá, gente? É um desenho que tinha potencial. Esse aqui é um desenho que tinha potencial. E sabe o que é o pior disso tudo, gente? É um desenho em que a animação do Homem-Aranha, do Peter, assim, cara, tipo, o Homem-Aranha clássico, né, antes de ele usar essa roupa lá 2099, é uma animação, um estilo de arte bonito, cara, sabe, tipo, você olha assim pro Peter, você fala, caraca, o Peter tá muito bonito nesse estilo de animação, a roupa do Homem-Aranha clássico tá muito da hora nesse estilo de animação, mas depois vai pra essa parada mais futurista e tudo mais. Eu acho o design do Venom e do Carnificina bizarro nessa animação, eu acho muito feio mesmo. É tão feio que virou meme, inclusive, o visual do Venom nessa animação. É bizarro a anatomia do Venom. É ridícula mesmo. Eu lembro que focava muito em algumas coisas de simbiose, porque anos 90, né, gente? Simbiose, anos 90, a Marvel farmava o máximo que ela podia com esse tipo de personagem na época, né? Mas até onde me lembro, é uma história exclusiva do desenho, ele não adapta nenhum arco, assim. Eu sei que tem inspirações do 2099 ali, em algumas coisas ou outras, mas nunca me atraiu muito esse desenho do Homem-Aranha. Mas até onde eu me recordo dessa animação, é uma animação relativamente ok, sabe? Legalzinha, assim, bonitinha. Não é uma abominação de horror, mas também não chega no nível de um Homem-Aranha dos anos 90 ou de um espetacular, né? Depois a gente tem o Homem-Aranha da MTV, o Homem-Aranha de 2003, série CGI, 3D. E, gente, eu amo esse Homem-Aranha. Eu gosto pra caralho desse Homem-Aranha. Mas, Bruce, CGI é feio, envelheceu mal pra caralho. Eu sei que envelheceu mal pra caralho esse CGI, mano. Mas a história, a vibe, assim, os vilões que o Peter enfrentava, cara, é o suco dos anos 2000, sabe? É o suco do Homem-Aranha dos anos 2000, da breguice dos anos 2000, que eu amo muito, é nesse desenho, cara. Mas
O Peter é muito bem representado, não é um Peter Parker merdinha ou insuportável, é um Peter muito bacana, o Homem-Aranha tá bem representado, a Mary Jane tá bacana. A Mary Jane e o Harry, respectivamente, são bem inspirados nas versões Ultimate do Homem-Aranha, porque esse desenho, pra quem não sabe, era pra ser um desenho do Ultimate Homem-Aranha, dos quadrinhos, só que isso foi alterado justamente também por causa do sucesso dos filmes do Sam Raimi, né? Que foram gigantes. Mas, de novo, também, gente, os filmes do Sam Raimi também são inspirados no Ultimate Homem-Aranha, tá? Dos quadrinhos. O Harry, por exemplo, e a Mary Jane serem amigos do Peter na época da escola, isso é tirado do Ultimate Homem-Aranha, tá? O Sam Raimi não inventou isso, não, adaptação do Sam Raimi, não, ele tirou isso do Ultimate Homem-Aranha. Foi inspirado no Ultimate Homem-Aranha. E eles acabaram unindo o útil ao agradável, né? Pô, o filme do Sam Raimi estourou, maravilhoso, então vamos fazer esse desenho aqui. É um desenho curto, 13 episódios. Cara, você, mano, assiste isso numa tarde, você maratona assim, sei lá, sexta-feira, sabe? 6 da tarde até 9, 10 da noite, você já terminou o desenho. Acaba muito rápido, 13 episódios, muito curtinho. Teve só uma temporada. Embora o Homem-Aranha enfrentasse vilões, a maioria dos vilões que o Homem-Aranha enfrentasse eram meio que criados pra essa série, com exceção do Rei do Crime e do Lagarto, né? Acredito que o Electro também apareceu, posso estar lembrando errado agora. Mas lembro que o Lagarto e o Rei do Crime apareceram nesse desenho especificamente. Mas o Homem-Aranha enfrentava muito vilões originais, né? Embora ele enfrentava esses vilões meio estranhos, e a animação hoje em dia seja muito ruim, é uma experiência legal, é uma experiência divertida. Você vai ter uma experiência legal com os personagens, não vai ser um desenho ruim nem nada do tipo, né? Não acho ele melhor que o série dos anos 90. Mas é uma experiência muito legal. Talvez eu esteja deixando ele em S por causa de memória afetiva. Possivelmente. Mas não acho esse desenho ruim. Acho uma boa adaptação do Homem-Aranha, assim, cara, de longe. Eu gosto muito dele, mesmo ele sendo muito curto. Depois temos ele, né? Não tem como discutir aqui, Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha de 2008. A melhor adaptação que a gente teve do personagem em animação, tranquilamente. Sei que dá pra gente debater junto com os anos 90 quem é o melhor, ele ou o espetacular. Pra mim é o espetacular, porque ele se baseia tanto no Homem-Aranha clássico como no Homem-Aranha Ultimate dos anos 2000. Então ele mistura os dois e trabalha de uma forma magnífica com o personagem, assim. Ele entende perfeitamente o que é o Peter Parker, ele entende perfeitamente o que significa ser Homem-Aranha, ele entende perfeitamente o que é a Mary Jane, o que é o Harry Osborn, o que é a Gwen Stacy, o que é a Tia May, o que é o J. Jonah Jameson. Então, tipo, não é só um desenho que entende o que é o personagem, o que ele representa pra todo mundo, ou o símbolo que é o Homem-Aranha. É um desenho que entende perfeitamente o que são todos os personagens do Homem-Aranha. Tem a melhor versão do Flash Thompson, cara. É maravilhosa a versão do Flash desse desenho. É maravilhosa a versão da Gwen. É bem legal o jeito que eles adaptaram a Gwen para uma personagem muito mais gostável do que a Gwen dos quadrinhos. Ela é bem chata. Ela não é mil maravilhas. Ela é uma bem insuportável às vezes. Então eles misturam muitas coisas e é perfeito, cara. E quando você lê o Homem-Aranha clássico e você lê o Ultimate Homem-Aranha e você assiste esse desenho, você vê como esse desenho é uma carta de amor para essas duas versões do personagem, porque você começa a pegar todas as referências que eles deixam no desenho, tanto das referências do Homem-Aranha clássico do 616, como do Homem-Aranha do universo Ultimate. Então esse desenho é literalmente, gente, uma máquina de fazer referência para essas duas obras, e é maravilhoso. E além de se inspirar, obviamente, nas paradas do Sam Raimi, na minha humilde opinião, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, ele tem a melhor adaptação da simbiose do Venom, o que é maravilhoso. Infelizmente, esse desenho foi cancelado, a gente sabe, porque comprar da Marvel e tudo mais. Esse desenho, pra mim, é o melhor do Homem-Aranha. Não só pra mim, mas pra muita gente. Só que existem motivos, porque quando você consome muito, que é o Homem-Aranha, você vai atrás mesmo das HQs e tudo mais, você entende porque esse desenho é perfeito. Não é só porque é um fã de fato que tá fazendo aquilo. É uma pessoa que entende tudo de Homem-Aranha. Entende o que é a essência do personagem, entende o que é o personagem em si. Entende o que é o Peter Parker e todos os personagens que estão ao redor dele. E os vilões também aqui são maravilhosos. Como eu mesmo disse, o Venom aqui, a melhor versão do Venom é desse desenho. Não só a melhor versão do Venom, tem a melhor versão do... Bom, o Mistério é debatível, né? Porque o Mistério meio que é bom em todas as adaptações, né? Tem até um vídeo a respeito disso no canal. Mas tem uma versão maravilhosa do Duende Verde, uma versão muito boa do Dr. Octopus, uma versão muito interessante do Rhino, do Shocker, do próprio Electro. Então você tem todas as bases de vilões do Homem-Aranha sendo muito bem adaptadas nesse desenho. Enfim, espetacular Homem-Aranha 2008 é espetacular.
não tem nem o que a gente discutir aqui, é de longe a melhor adaptação em uma animação envolvendo o Homem-Aranha. Facilmente. Depois a gente tem o Ultimate Homem-Aranha. Esse aqui que eu sei que tem muita gente que gosta. Esse é um desenho que eu tive muitos problemas desde quando ele lançou. Quando eu vi, gente, que ia ter um desenho do Ultimate Homem-Aranha, eu tinha ficado maluco, porque eu falei, caralho, uma das fases que eu mais amo do Homem-Aranha vai ser adaptada em desenho. Na minha cabeça de criança, eu achei que ia ser tipo igual um anime, sabe? Eles iam adaptar a série mesmo do Ultimate Homem-Aranha. Mas não é isso, é uma parada totalmente diferente. É outra coisa. Isso não é Ultimate Homem-Aranha, é outra coisa. Não é o Ultimate Homem-Aranha daqui. O Espetacular Homem-Aranha de 2008 é o que mais chega perto de uma adaptação realmente do Ultimate Homem-Aranha dos quadrinhos. É bizarro. Ele é o que mais chega perto. Assim, Ultimate Homem-Aranha de 2012 é uma ofensa pra versão dos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha. É um desenho infantil. Isso aqui realmente é um desenho infantil. Tipo, não que o Espetacular Homem-Aranha e o Homem-Aranha dos anos 90 também não fossem, porque eles também são desenhos infantis. Isso é um fato. Mas o roteiro do Ultimate Homem-Aranha é tipo, você se sente um imbecil, às vezes, consumindo ele. E tem algumas coisas que... A quebra de quarta parede, que é desnecessária com o Homem-Aranha, eu não acho que combine com o personagem. O Homem-Aranha não é Deadpool, o Homem-Aranha não é Mulher Hulk pra ficar quebrando a quarta parede. Eu não acho que isso combine com o personagem. Eu sei que quem cresceu com esse desenho, possivelmente gosta disso, né? Eu acho que o máximo que eu aturava era quando aparecia aqueles Homem-Aranha cabeçudinho, sabe? Forma de anjinho, diabinho, ficava conversando com ele assim, atazanando ele. Eu achava meio que engraçadinho isso até. Mas a maioria dos episódios, cara, são insuportáveis. Os personagens não respeitam o Peter, sabe? A galera que é pra ser amiga dele, tipo Luke Cage, tem o Luke Cage, o Johnny, o Punho de Ferro, o próprio Nova, embora não seja o Richard, né? É outro personagem, porque nessa época o Richard estava morto nos quadrinhos, aí era outro Nova. Tem a Tigresa Branca também, que isso aqui sempre foi meio foda-se pra mim. Mas aí tem uns personagens assim que era pra ter um laço maior com o Peter e tudo mais, e não respeito o Peter. O Homem-Aranha é feito de palhaço a todo momento, embora a pegada do desenho é justamente essa, porque ele é um desenho infantil, ele é pra ser dessa forma. Mas eu fui assistir o desenho já tipo achando que era uma adaptação, quando eu era criança. Quando eu vi que não era e me trouxe um Harry Osborn Venom, eu odiei o desenho em 4 episódios, sendo uma criança, cara. Então, tipo, é um recorde. É um recorde. Esse desenho eu acho que recebe muito mais ódio do que o normal, obviamente, porque a pessoa fala que é o responsável pela morte do Espetacular Homem-Aranha. Eu não consigo gostar muito desse desenho, eu acho que ele tem muitos defeitos, eu sei que tem gente que gosta, não tem problema, mas como adaptação do Homem-Aranha, eu acho uma adaptação muito fraca, com o Peter Parker bem bundinha, assim, mas a animação não acho feia. Eu acho que a animação é uma das poucas coisas que se salva desse desenho de fato. Assim, a animação e a dublagem em português do Brasil, né? E também acabei não comentando a dublagem desses aqui, mas a dublagem desse desenho aqui é maravilhosa. Eu gosto muito do Shun de Andrômeda dublando o Peter Parker. E esse aqui que é o Fábio Lucindo, né? Que eu acho do Pokémon, que pra mim é uma das melhores dublagens, assim, do Peter jovem, tipo, facilmente. O Ultimate Homem-Aranha, eu vou deixar ele em C, porque eu acho ele um desenho medíocre. Assim, tipo, medíocre. Isso aqui, C é medíocre, tá? Porque é um desenho que tem poucos episódios que realmente me agradam. Acho que o episódio que eu mais gostei desse desenho foi do Aranha Escarlate. Foi um arco legal do Aranha Escarlate, ironicamente. Mas de resto, a maioria do desenho, pra mim, é tedioso, gente. Eu sei que tem gente que cresceu, tá? Respeito muito quem cresceu e gostou desse desenho. Seja feliz com isso. Não tenha vergonha. Mas eu não consigo gostar desse desenho. Infelizmente, não é pra mim. Depois a gente tem essa abominação aqui, o Homem-Aranha de 2017. Esse desenho que por algum motivo, gente, bizarro, tem uma das melhores versões da Mary Jane de todos os tempos. Não me pergunte por quê, mas a Mary Jane desse desenho é maravilhosa. Esse é o desenho onde mostra perfeitamente porque quando começa a ter 1 milhão de Homens-Aranhas em um local, começa a virar bagunça, começa a virar carnaval, o desenho começa a ficar insustentável e o desenho começa a não ser mais sobre o Homem-Aranha, sobre o Peter Parker, começa a ser tipo sobre esses outros personagens que são todos insuportáveis. A Gwen, o Miles, tem mais uma menina que nem lembro do nome. Todo mundo começa a ganhar poder de Homem-Aranha nesse desenho e todo mundo começa a mostrar como o Peter é um inútil, um incompetente, porque o Peter é um bobão mesmo nesse desenho. Ele é muito trouxa. E todo mundo é mais legal que o Peter, todo mundo é mais inteligente que o Peter, todo mundo é mais importante que o Peter.
todo mundo faz as coisas mais certo do que o Peter. Todo mundo é um Homem-Aranha melhor do que o Peter. E o Peter é um idiota. Há um Peter também infantil, abobalhado. Esse Peter abobalhado vem desde o do Ultimate Homem-Aranha. E aqui eles deixam um desenho... Tipo, o desenho ele é menos infantil do que o Ultimate Spider-Man 2002. Porque o Ultimate Spider-Man 2002, quando você assiste ele, você entende que ele é um desenho pra criança mesmo. Você entende que ele é pra criança. Que você não é o público-alvo. Mas quando você assiste o Homem-Aranha 2017, não é mais tipo, é pra criança. É tipo, eu sou um idiota que estou perdendo meu tempo assistindo essa merda. Isso aqui é pra zombar de fã de pessoas que gostam do Homem-Aranha. Eu nunca vi alguém que gostasse muito desse desenho. Ele desrespeita muito o personagem, desrespeita muito a imagem do Homem-Aranha, do que é o Peter Parker, a essência do personagem, muito que não tem nesse desenho. Simplesmente não tem. E aqui é onde já começa a virar festa. E o maior problema desse desenho, na minha opinião, era justamente que você tinha 40 mil Homens-Aranhas a cada episódio. Que, sinceramente, faz tanto fez. Porque não é o meu Peter Parker, não é o meu Homem-Aranha. Então, ou seja, não me importo com esses outros Homens-Aranhas que estão por aí, né? Eu não gostava, ficava puto nos episódios. Eu assisti esse desenho bravo. Esse aqui, Ultimate Homem-Aranha, eu assisti e fiquei triste. Esse aqui, eu assisti e fiquei bravo. Ficava bravo com tudo que acontecia. Então, taca fogo, e a animação é medíocre também. E a dublagem é insuportável. Eu não gosto da voz do Tom Holland. Nada contra o dublador. Mas pra mim, a voz dele no Homem-Aranha é insuportável. Eu não gosto. Pelo menos no Ultimate Homem-Aranha, a dublagem era legalzinho. Esse aqui é um desenho de criança, gente. Homem-Aranha, uns Spider-Amigos. Desenho totalmente infantil. Esse aqui é infantil pra cacete mesmo. Pra criança de 5 anos de idade. Esse aqui é muito criança. Se não me engano, quem dubla o Homem-Aranha é o Homem-Aranha do PlayStation 4. Esse desenho aqui. Esse aqui eu não assisti nada, gente. Não vou avaliar isso aqui porque... Pô, vou estar metendo pau no desenho à toa. Bom, e chegamos no Friendly Neighborhood Spider-Man, que pra mim já é tacar fogo. Eu não gosto desse desenho. Eu acho tudo nele bizarramente horrível. E pra mim o maior defeito de Friendly Neighborhood Spider-Man, gente, é apenas um que já faz eu achar esse desenho uma abominação. Que é o fato de que quando o Ultimate Homem-Aranha e o Homem-Aranha de 2017 entendem o que é o Tio Ben, e esses desenhos possuem muitos problemas, mas quando esses desenhos entendem que o Homem-Aranha não existe sem o Tio Ben, independentemente se o Homem-Aranha é imbecil, você não pode fazer um desenho do Homem-Aranha onde ele é o Homem-Aranha só porque sim e foda-se. O maior problema pra mim do Friendly Neighborhood Spider-Man é justamente essa negligência ao Tio Ben. Porque o Tio Ben, ele tá morto, ele é citado, falam que ele morreu e tudo mais. Só que, gente, o Peter não virou o Homem-Aranha por causa do Tio Ben. Ele virou Homem-Aranha porque sim e foda-se. Isso é o que mais me incomoda nesse desenho. Porque o motivo do Homem-Aranha existir é justamente porque o Tio Ben morreu. Ele matou o tio dele. Aí nasce o Homem-Aranha que a gente ama e admira tanto, pela morte do Tio Ben. Pra você fazer um Homem-Aranha decente, um Batman decente, você tem que entender por que esses personagens existem. O Homem-Aranha existe por causa da morte do Tio Ben, o Batman existe por causa da morte dos seus pais. Se você tira esse núcleo desses dois personagens, começa a dar caquinha nos personagens, porque isso faz parte da essência do personagem, da mitologia do personagem, faz parte do que é o personagem. O personagem não existe sem esse critério, a não ser que você faça uma adaptação que faça sentido, mas mesmo assim é muito difícil você alterar algo que é o motivo desse personagem existir. O Homem-Aranha existe só porque sim, foda-se nesse desenho. Ele existe porque é legal ser um Homem-Aranha. E isso me incomoda profundamente. Porque você não precisa me mostrar o Tio Ben tomando um balaço de um 38ão. O espetacular Homem-Aranha, gente, ele não mostra o Tio Ben sendo fuzilado. O Homem-Aranha dos anos 90 também não mostra. Então, tipo, essas adaptações aqui, elas não mostram o Tio Ben sendo fuzilado. E são adaptações incríveis. Porque elas entendem o que o Tio Ben é pro Homem-Aranha. E elas mostram isso nos episódios. O próprio espetacular Homem-Aranha, no episódio da simbiose, ele mostra perfeitamente a relação do Peter com o tio. É da relação do Peter com o Tio Ben que o Peter se livra da simbiose. Nesse Friendly Neighborhood Spider-Man não tem porra nenhuma, não tem nada que presta. Essa animação me dá raiva, eu acho feia que dói. E pra mim o maior problema do desenho é justamente ele não sabe o que é o Homem-Aranha. É um bando de incompetente que não entende o que é a porra do personagem, escrevendo sobre o personagem. Olha que legal. Pra mim é tacar fogo. Pra mim a pior animação é o Friendly Neighborhood Spider-Man. Eu sei que tem gente que gosta aí. Pelo amor de Deus, gente, que animação horrorosa. Meus pêsames aí pra vocês. Pra mim as piores adaptações do Homem-Aranha.
Friendly Neighborhood Spider-Man e o Homem-Aranha de 2017. Pra mim, a animação só medíocre, ok, Ultimate Homem-Aranha e Homem-Aranha São Sem Limites. E pra mim, a melhor de todas, para todo mundo, na realidade, todo mundo sabe disso, é o Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, depois Homem-Aranha dos anos 90, e depois o Homem-Aranha da série animada de 2003, porque eu gosto, memória afetiva. E pra deixar em ar, eu vou deixar o Homem-Aranha Spider-Amigos. Só de zoeira mesmo, só pra causar rage bait. Isso aqui é melhor que todos esses aqui, todos. Mas é isso, gente. Eu queria fazer esse especialzinho aqui pra brincar um pouco, né? Pra trazer algo um pouquinho diferente aqui pra vocês. Muito obrigado por todos que me assistiram até aqui. E até a próxima e rumo aos 12K.